alguns cultos, o Senhor tem nos instruído a respeito da vontade dEle e tem nos ministrado profundamente aquilo que Ele quer de nós. O posicionamento correto da tua igreja, daquilo que Ele deixou, para que a evidência do nome dEle viesse sobre toda a terra, sobre todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Acredito que nos 3 últimos ou 4 últimos domingos o Senhor tem gastado tempo conosco, o Senhor tem nos instruído de uma maneira clara sobre aquilo que é o Evangelho de Jesus e a responsabilidade que nós, como igreja, temos diante do Evangelho dele. Eu acredito que nessa manhã não vai ser diferente, porque Deus, Ele não está mais interessado em trazer uma multidão que comerá do pão e irá embora, mas sim trazer para perto de si os discípulos dele, que darão continuidade naquilo que Ele começou através do sacrifício e através da cruz. Nós precisamos entender que nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade que nós temos é preparar o caminho para que Jesus Cristo volte mais uma vez, para que Ele venha mais uma vez. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma vinda de uma forma definitiva, não haverá outra. Aquilo que nós estamos construindo para que Jesus estabeleça o teu reino eterno, firmado em justiça e firmado em misericórdia. Então nós precisamos ter clareza que Jesus Cristo, Ele está mais interessado em nos instruir do que nos abençoar, porque nele nós já somos abençoados, porque nele tudo aquilo que nós precisamos nós já temos, porque nele habita toda a plenitude daquilo que eu e você precisamos. Então a instrução de Deus nesses dias, irmão, não é para nos medir ou nos envergonhar, mas a instrução de Deus nesses dias é para construir e edificar uma casa que Ele se agrade e não apenas visite, mas faça morada. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 5. Espírito Santo, nos ajude nessa manhã. Nos ajude, Espírito Santo, a comunicar de uma maneira clara, de uma maneira precisa aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Nós precisamos da tua voz e nós precisamos do teu Espírito. Te damos honra, te damos glória, engrandecemos o teu santo nome. Esdras, capítulo de número 5. Essa é uma palavra que tem queimado em meu coração há alguns dias, e nessa semana se tornou ainda mais evidente, porque Deus quer nos comunicar um tipo de igreja que nós devemos nos tornar, um tipo de gente que nós temos que ser na presença dele. No capítulo 5, no versículo 1 de Esdras, diz assim: e os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que estava em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que eu vou ler de novo o finalzinho do versículo 2. E começaram a... Tem alguém aí comigo? Começaram a edificar com o auxílio dos... Repita comigo: edificar a casa de Deus é a minha responsabilidade. Mais uma vez, edificar a casa de Deus é a responsabilidade que nós temos nesses tempos. Entenda, tudo aquilo que estava acontecendo foi profetizado e foi anunciado pelo profeta Jeremias. Jeremias, do capítulo 25 ao capítulo de número 30, o profeta, ele declara que o povo de Deus ia para o cativeiro babilônico. E no capítulo 29, a partir do versículo 3, ele começa a declarar a restauração
da casa de Deus, não mais segundo aquilo que os homens entendem ou aquilo que os homens fazem, mas aquilo que Deus queria que através da palavra dele fosse edificado. E anos depois, Esdras, juntamente com o povo, eles começam a restaurar a casa de Deus em Jerusalém, porque 70 anos se passaram e através do discernimento dos tempos, eles entendem que é um tempo que Deus ele reedificaria a casa, e aqueles que estavam em Babilônia, no cativeiro, retornariam para edificar uma casa de Deus. E Esdras capítulo 3, abre comigo aí que nós vamos ler juntos. Diz assim no versículo 1: chegando pois o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se um povo como um só homem. Repita comigo: um povo que se junta em unidade como um só homem a construir a casa de Deus. Entenda, por mais que nós vemos Neemias e Esdras trabalhando junto no mesmo tempo histórico, os homens eles não trabalham por desejo próprio, e eles não trabalham por um chamado apenas individual, mas é um povo que entende a responsabilidade de edificar uma casa que Deus se agrada, e como um homem só edificam a casa de Deus. E no decorrer do texto nós vamos lendo que Esdras, conforme a lei que Moisés estabeleceu, reedifica o altar para que o sacrifício voltasse e que a adoração voltasse ao centro de Jerusalém, ao centro da casa de Deus. Como um só homem nós temos uma responsabilidade, com um só entendimento nós temos uma responsabilidade em restaurar o altar de adoração para o Senhor, e juntamente com aquilo que já foi liberado sobre nós, nós edificarmos uma casa que Deus se agrade em estar. E sabe como eu sei quando Deus se agrada de estar em uma casa? É quando nós não fazemos força para atrair a presença, é quando juntos nós começamos a cantar, o ambiente muda, a glória de Deus se estabelece, e aquele que não entende começa a entender, aquele que nunca adorou começa a adorar, aquele que nunca viu começa a contemplar, não pelo um esforço humano, mas pela uma revelação daquilo que Deus gosta. Entenda, e nós estamos em um tempo de transição como igreja. Nós não podemos mais negligenciar a responsabilidade que nós temos em fazer aquilo que Deus se agrada, porque por muitos anos nós negligenciamos a vontade de Deus sobre nós, para estabelecer a nossa vontade. Lemos algumas coisas biblicamente isoladas e nós trazemos como um contexto de verdade, e usamos aquilo para justificar que Deus é sobre a minha vida. Mas entenda, Deus não é sobre a minha vida, Deus é sobre a nossa vida. Deus não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dEle. Não é sobre aquilo que eu quero, mas juntos, aquilo que Ele quer para a igreja dEle. E precisa haver esse entendimento nos nossos dias, porque tudo aquilo que o inimigo tem botado entre nós é um desejo de divisão, e cada um constrói segundo a sua vontade. E Esdras entende que se não for em unidade, nós não conseguiríamos construir nada, porque a particularidade que falta em mim sobra em você, e aquilo que sobra em mim falta em você, e aquilo que eu tenho e aquilo que você tem é o resultado da união da igreja de Jesus para edificar um corpo e evidenciar a glória de Deus. Amém? E eu vou dizer, nós não podemos evidenciar um corpo dividido, porque um corpo dividido é um corpo morto. E eu quero te alertar, a igreja de Jesus ela não está morta, ela está viva, porque o Espírito Santo que trouxe vida a ela em Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele não retornou aos céus, e ele ainda está entre nós, pronto para vivificar o corpo de Jesus e manifestar a glória dele sobre nós. E no versículo 2, e levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e os teus irmãos edificaram o altar de Deus, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as tuas bases, porque o terror estava sobre eles, o pavor estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e pela tarde.
E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: oferecerão holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, os holocaustos contínuos, os das luas novas, das todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também qualquer um que oferecia oferta voluntária ao Senhor. No versículo 6, desde o dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Repita comigo: porém, não estavam postos os fundamentos do templo de Deus. Repita comigo: existe adoração, existe oferta, existe sacrifício, existe unidade, mas se não houver o fundamento correto, aquilo que nós estamos construindo daqui a pouco dissipa. Irmãos, se estudarmos as histórias da igreja, se nós estudarmos os avivamentos, se nós estudarmos aquilo que nos trouxe até aqui, nós vamos entender que por vezes Deus tocou a humanidade através de homens que colocaram um desejo no coração de buscar ao Senhor. Poderíamos citar aqui vários avivamentos, mas vamos não muito longe. O avivamento que o Brasil viveu na última década, nas 2 últimas décadas, foi restaurado a adoração, foi restaurado o ministério profético, foi restaurado muitas coisas, mas por não haver um fundamento correto, as coisas foram dissipadas. E entenda que Deus, Ele não quer apenas a nossa adoração, Deus quer a nossa adoração de uma maneira correta. Deus, Ele não quer apenas que nós venhamos no domingo cantar, Deus quer que a nossa vida se torne um cântico vivo. Deus não quer apenas que a gente ore, Deus quer que a gente se torne a resposta daquilo que nós estamos orando. E se não houver um fundamento correto, meu irmão, de verdade, nós iremos perecer. E nós iremos, entenda isso por favor, nós iremos cansar. E como nós estamos cansados nesses dias? Como nós estamos fadigados nesses dias? Como dentro de nós há um senso de que nada está acontecendo e de que nada vai acontecer nos próximos dias. Como nós estamos frustrados. Olhamos pelo contexto social, nos frustramos. Olhamos para o contexto religioso, nos frustramos. Olhamos para o contexto político, nos frustramos. Olhamos para o contexto da igreja, nos frustramos. Porque a nossa visão não está concernente àquilo que os céus está declarando. E de uma forma imediatista nós queremos que Deus coloque tudo no lugar segundo a nossa vontade. Irmãos, existe um tempo determinado por Deus para colocar todas as coisas no lugar. Mas nós como igreja temos a responsabilidade e o dever de remir este tempo. Nós como igreja temos a responsabilidade de adentrarmos na agenda de Deus e sabermos o que Deus quer da tua igreja. Se é adoração, nós vamos adorar. Se é sacrifício, nós sacrificaremos com a nossa vida. Se for qualquer coisa, nós faremos, mas faremos segundo a vontade do nosso amado Jesus Cristo. E Esdras trabalha no fundamento. Para ganhar tempo, depois você lê Esdras capítulo 3. Esdras organiza todas as coisas segundo a lei de Moisés. Mas quando ele vai começar a mexer sobre o tabernáculo e sobre o templo, ele não consulta aquilo que Deus falou para Moisés, mas aquilo que Davi teve uma revelação. Ele vai segundo a revelação de Davi, porque ele entende o sacrifício, ele nunca vai substituir o peso da adoração. O sacrifício, irmão, não pode substituir aquilo que nós verdadeiramente vamos adorar. Porque para adorar precisa partir de um princípio de obediência. Nenhum homem desobediente consegue adorar verdadeiramente quem Deus é. E no decorrer do texto você vai entendendo que Esdras, olhando para a figura de Davi e entendendo aquilo que Deus gosta, ele estabelece as canções e ele diz: não vamos cantar nada além do que Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Esdras vai no templo, vai na história, e ele vai olhando as visitações, ele vai falar assim: bom, se Deus visitou a Davi através da tenda, nós não iremos reconstruir o tabernáculo, nós iremos reedificar a tenda.
lugar que não há separação. Um lugar aonde, meus irmãos, eu e você temos a mesma responsabilidade, o mesmo peso daquilo que nós fazemos. Por tempos nós negligenciamos e transicionamos a responsabilidade de buscar a Deus, aqueles que estão no altar, mas não. Eu sou um homem como você, eu sou um ser humano como você, eu sou alguém falho como você, eu sou alguém pecador como você. Mas a única diferença talvez é a responsabilidade que seja diferente. Mas o mesmo peso da tua adoração é a minha, o mesmo peso das minhas mãos levantadas é o seu. Da mesma forma que eu posso atrair a Deus, você também pode. Da mesma forma que você pode ter uma revelação, eu também posso. Mas nós precisamos entender que Deus quer que nós venhamos nos levantar como um, atraindo através da adoração a glória e a majestade de quem Ele é. De adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, e deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja no altar, no altar de adoração. Assim comigo, não é sobre o que eu estou fazendo, mas é sobre o sentimento no que eu estou fazendo. Nós podemos fazer a coisa certa, mas com um sentimento errado, aquilo que é certo vai se tornar errado. Nós podemos estar cheios de boas intenções, mas se não houver um fundamento correto, aquilo que nós vamos fazer vai se tornar danoso. Irmãos, nós podemos olhar agora com um contexto de igreja, um contexto amplo de igreja. A responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo na sociedade é nossa. Nós não podemos reclamar de uma sociedade que não se ama se nós como igreja já paramos de nos amar faz tempo. Nós não podemos mais olhar para a sociedade e falar que é uma sociedade individualista, se a nossa adoração, a nossa oração e o nosso posicionamento diante de Deus se tornou individualista e egoísta. Nós não podemos mais olhar uma forma daquilo que nós vemos lá fora e queremos ficarmos indignados, se dentro da casa de Deus nós estamos divididos e nós estamos longe. Zorobabel, ele profetiza a respeito disso, que o prumo de Deus estava sobre a casa dele. Mas ao contrário de Amós, no capítulo 8, quando o prumo de Deus vem para denunciar que tudo aquilo que estava acontecendo em Israel e no povo de Deus estava diferente daquilo que Deus queria, por mais que estava aparentemente bonito, Zorobabel vem para denunciar e pôr um prumo naquilo que o povo estava fazendo de uma maneira correta.
E Ele vem para evidenciar que não vai ser pela nossa força, não é pela força do nosso braço, mas não é sobre as nossas capacidades, mas a obra que Deus começou será completa através da ação do Espírito Santo. E no capítulo de número 3, nós vemos estabelecendo a adoração, as canções. E no capítulo 5, nós vemos um povo parado por 16 anos, porque não suportou o processo da dificuldade. Todas as vezes que Deus chama um povo, para que esse povo restaure a casa dele, nós precisamos entender que nós vamos ter dificuldade. O capítulo 4 de Esdras mostra a afronta e a oposição daquilo que o povo estava fazendo. Povos estrangeiros que se infiltraram por anos na casa de Deus, dizendo para Esdras: deixa nós participarmos, porque lá atrás nós também participávamos. Só que ao analisar as escrituras, Esdras entende que nenhum homem, nenhuma mulher pode adorar a Deus se não tiver uma intenção e um fundamento correto. Irmãos, trazendo para o Novo Testamento e trazendo para os nossos dias, nenhum homem conseguirá adorar a Deus se não for através da ação do Espírito Santo. Nós só poderemos cantar aquilo que o Espírito Santo nos ensina, nós só poderemos orar aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona, nós só podemos ter comunhão uns com os outros se o Espírito Santo nos levar cativos a Ele. Então o que nós precisamos nesses dias para completar a tarefa de Deus não são métodos, irmãos, não é uma igreja bonitinha, ajustada. Se o Espírito Santo quiser fazer uma bagunça, que Ele faça, mas o que nós precisamos é de homens e mulheres sensíveis à voz daquele que um dia nos chamou, porque aquele que começou a boa obra, somente Ele e nada mais dele é fiel para cumprir e completar. Espírito Santo. E nós estamos parados, irmãos, porque nós olhamos a obra e nós sentimos inadequado, irmãos, e nós seremos inadequados para fazer a obra de Deus. Se eu fosse colocar um título nesse negócio que nós estamos fazendo aqui hoje, eu ia falar: Deus procura homens e mulheres inadequados, homens e mulheres que não tenham aparência, homens e mulheres que nem ao menos sabem falar, conjugar um verbo, mas homens e mulheres que são totalmente dependentes da ação do Espírito Santo e falam: não, eu realmente não posso fazer, mas eu estou aqui, e se o Senhor for fazer alguma coisa, não me deixe de fora. Meus irmãos, nos últimos dias a minha oração, a única oração é: Jesus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer em Marília. Se o Senhor for tocar as comunidades, não me deixe de fora. Se o Senhor for tocar em algum lugar, não me deixe de fora. Por favor, Jesus, não me deixe de fora. Porque se os nossos pais profetizaram, se os profetas profetizaram, se a Bíblia profetizou que haveria um avivamento, meu irmão, eu só não quero ficar de fora. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Repita comigo: fidelidade atrai a unção do Espírito Santo. E se eu tiver com a unção do Espírito Santo através da fidelidade, eu não preciso de mais nada. Sabe por que hoje tem tanta gente que vende curso na internet, ensinando nós a profetizar, orar, pregar, fazer um monte de coisa? Porque nós deixamos de confiar no Espírito Santo. Nós deixamos de confiar no lugar secreto. Nós deixamos de confiar no lugar que Ele nos vê e Ele nos recompensa. Um lugar aonde Ele vai para nos ver. O lugar secreto, irmão, não é apenas um lugar para que a gente chore e conte para Deus o que nós estamos passando. É um lugar para que Ele nos vê. E Ele nos vendo, Ele vai classificar aquilo que nós estamos fazendo. Será que se Deus fosse nos classificar pelas nossas atitudes no secreto, como seria? Talvez a obra está parada na tua casa porque na primeira afronta e na primeira dificuldade você parou. Talvez aquilo que Deus um dia falou que vai fazer através da tua vida não está se cumprindo, porque na primeira posição que você teve, você deixou de acreditar. Porque você olhou a circunstância e você falou: não vou dar conta. Então, se eu não vou dar conta, eu vou ficar quietinho. Aí o profeta Ageu, abre comigo a tua Bíblia.
Quem aqui quer se apaixonar mais uma vez? Quem aqui quer perder o sono? Cuidado, hein? Nós vamos começar a perder o sono. Não adianta você ficar bravo com quem está do seu lado, ficar bravo com as circunstâncias. Cuidado. Nós seremos responsabilizados por aquilo que nós estamos cantando. Quem aqui quer perder o sono? Alguns aí já pensou bem, falou que é melhor. Porque depois eu tenho que trabalhar e se eu não dormir eu não produzo. Quer se apaixonar mais uma vez? Se prepare para ser tocado pelo Espírito Santo. E eu vou dizer um negócio para você. A primeira vez que Ele nos tocou, Ele toca com misericórdia. A segunda vez Ele vai nos tocar com responsabilidade. O homem que foi tocado pela primeira vez pelo Espírito Santo, ele sempre foi tocado pela misericórdia de Deus. Deus demonstra misericórdia e toca aquele homem. Aquele homem prova do amor de Deus, a graça de Deus. Ele fala, poxa, agora eu preciso entender qual que é a minha responsabilidade. E aí se ele esfria, entenda, se a gente se esfriar, Deus não vai tocar somente para lembrar do amor dele, Ele vai. Mas Ele vai trazer uma carga de responsabilidade por aquilo que a gente já ouviu. Será que nós somos como igreja fiel em tudo aquilo que nós já ouvimos, em tudo aquilo que nós já sabemos? Ou nós queremos algo novo? Nós estamos diante de uma geração que quer tudo novo, irmão. Nenhum profeta, nenhuma igreja, nenhum homem, nenhuma mulher vai se levantar com a palavra de Deus se não for aquilo que já está escrito. Pode ser o mais maravilhoso possível, se não for bíblico e se já não for profetizado. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo que é escondido do homem. Então nós precisamos entender que por mais que nos motive, se não for bíblico e se não for para edificação do corpo, é danoso. E o que está nos fazendo desanimar é ouvir e se nutrir tudo aquilo que está fora do corpo, tudo aquilo que está fora da onde que Deus fala. E se entendemos que estamos em uma construção, se estamos na agenda de Deus e estamos trabalhando para um propósito, nós precisamos entender que dias maus virão. Dias que nós olharemos e vai falar, eu acho que não vale tão a pena assim. De nós vamos olhar a nossa devoção e nós vamos assim, não, é extremo. De olharmos aquilo que nós fazemos e nós falar, eu acho que não é para tudo isso. De olhar aquilo que está fazendo lá fora e nós falar, eu acho que não vale a pena eu continuar nisso aqui. Mas entenda, como nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé, nós lemos aqui há 3 ou 4 domingos atrás, casavam e davam-se casamento, bebiam, comiam, se alegravam, existiam festas. Mas existia um homem que todos os dias que ele levantava, pegava um machadinho dele, ia para o meio da floresta, cortava a árvore, construía uma arca, esperando aquilo que ele nunca tinha visto. Como nos dias de Noé, Deus ele não vai procurar homens que estão no meio de uma floresta, mas Ele vai procurar homens que são fiéis à palavra que um dia ouviu. Como nos dias de Noé, Deus ele vai olhar para nós e vai olhar para a igreja, para um tipo de gente que está sendo fiel à palavra dele, somente a palavra dele, mais nada do que a palavra dele. Existe fidelidade dentro do nosso coração? Então continua como nos dias de Noé. Por 120 anos aproximadamente, um homem fez a mesma coisa. E hoje nós não conseguimos suportar 15 dias na devoção. Hoje nós não conseguimos jejuar um dia. Nós já falamos que é extremismo. Nós olhamos para o nosso corpo, para a saúde e falamos, se eu jejuar eu vou ficar doente, irmãos. Cristo Jesus jejuou 40, depois de 40 ele teve fome. Vai falar, mas ele era Deus. Não, ele não usurpou ser igual a Deus. Abriu mão, se tornou forma de servo e suportou. E ele teve autoridade naquilo que ele suportou. Se nós queremos ser uma igreja de autoridade, nós precisamos começar a aprender a suportar os dias maus. Se nós queremos ser homens e mulheres de autoridade, nós precisamos primeiro ser homens e mulheres de responsabilidade. Lá atrás era muito mais gostoso, muitos dizem, era sim, porque talvez nós éramos mais inconsequentes. E o que está faltando na igreja é uma injeção de inconsequência. Eu não estou dizendo, meu irmão, de você largar tudo que você faz, os seus compromissos. A responsabilidade com as suas coisas precisa ser evidente. Mas eu estou dizendo, se nós queremos nos apaixonar e perder o sono, não espere o Espírito Santo te despertar. Ore e fala, se você um dia falou que vai fazer, eu vou permanecer e vou continuar fazendo. Se o Senhor um dia disse que vai avivar essa cidade, enquanto ela não estiver avivada, eu não vou parar. Se o Senhor um dia disse que vai salvar a minha casa, eu vou permanecer fiel até que a minha casa esteja salva. Está na hora, irmãos,
de parar de sermos nostálgicos e olharmos para a realidade dos céus, porque Deus está procurando um povo que Ele possa dizer: este é o meu povo. Ele está procurando uma casa que Ele possa dizer: essa é a minha casa, que eu tenho prazer de estar nela. Até que sua glória enche a casa, não descansarei, até que você tenha o seu lugar, não descansarei, até que sua glória enche a casa, não descansarei, até que você tenha o seu lugar, não descansarei, até que sua, declare isso, levante suas mãos, não descansarei, até que você tenha o seu lugar, até que a sua glória enche a casa, não descansarei, eu não seu manto enche o templo, a orla do seu manto enche o templo, a orla do seu manto, eu não descansarei, até que você Já parou para pensar daqui 20 anos, nós olhando o cumprimento da palavra de Deus sendo estabelecida em nossos filhos, e nós olhando para trás e vendo a prova e o resultado da nossa fidelidade? Se hoje muitos de nós olhar para trás e tem uma frustração por não ter pais que transicionaram uma palavra e um sentimento, nós, como aqueles que estão entendendo, nós temos a responsabilidade de transicionar a palavra e o cumprimento da palavra de Deus sobre nós. Daqui 30 anos, irmãos, nós olharemos para trás e nós veremos aquilo que nós estamos construindo, se nós deixamos um legado ou deixamos apenas uma herança, se nós deixamos a fidelidade e a fé para aqueles que vão vir depois de nós, ou nós olharemos e falando: eu me cansei no meio do caminho e eu me perdi na palavra de Deus. Se nós olharemos e falar assim: eu cansei, e dentro desse cansaço eu abandonei aquilo que Deus chamou para fazer. A fidelidade, irmãos, vai nos fazer levar o cumprimento da promessa em todos aqueles que passarem por nós. A fidelidade, um povo fiel, um povo que entende, um povo que adora, um povo que celebra, um povo que canta, um povo que sabe o Senhor que Ele tem, um povo que tem uma aliança com Deus e nenhum outro Deus, e um povo que não se cansou. Ageu capítulo 2, no versículo 1, ele se levanta como uma resposta à omissão dos homens e as mulheres daquela época. Paulinho, ele se levanta como uma voz profética a um povo que saiu do exílio e se estabeleceu na terra, mas não teve fé suficiente para continuar fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Irmãos, você acha mesmo que Deus tirou a gente do lamaçal do pecado, das garras de Satanás, para viver na casa dele da mesma forma que era lá fora? A gente acha mesmo que Deus nos chamou para viver uma vida, oh Deus, obrigado por o Senhor dar calma para nós, uma vida que não glorifica Ele? Você acha mesmo que Deus nos trouxe aqui
para vivermos como derrotados na presença. Fala para mim, irmão. Pastor, mas eu tenho as minhas lutas. As tuas lutas irão até o último dia da tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é fiel em dizer que nós teríamos aflições. Você está aflito? Fala para o irmão que está do lado, fala, tá aflito? Mas fala, irmão, para ele, fala, você está aflito? Fala, querido, com fé. Não tomou café da manhã não, pelo amor de Deus. Eu acho que nós vamos mudar o nosso culto para o meio da tarde, para ver se a gente tem mais energia para adorar a Deus. Porque talvez nós 10 da manhã está muito cedo. Ou começar ele depois do almoço. Não, depois do almoço a gente fica com sono. Começar ele 4 horas da tarde, depois da soneca do almoço é a hora que a gente levanta. Para ver se a gente levanta com mais força. Mas entenda, irmão, como que a gente vem para a casa de Deus? Ou como que nós estamos edificando a casa de Deus? Irmão, tem dia que eu olho aqui, nós estamos aqui, e eu falo, se fosse quando eu não era crente, eu olhasse ali e falava, não vou entrar ali não, porque está mais triste que eu que estou voltando da bebedeira a noite inteira. Olhar para a igreja, falar, não, esse povo está meio cansado, está meio desanimado, eu acho que esse Deus se esqueceu dele. Irmãos, os nossos cânticos estão tristes, as nossas orações estão depressivas, e nós estamos culpando a Deus por não conhecer a Ele. A gente não celebra mais, a gente não tem mais alegria nos irmãos. E olha que a gente até prepara uma mesa de almoço para depois a gente ficar feliz. A forma que nós estamos vivendo define a fidelidade que nós estamos exercendo. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. Se é por nome de Jesus, você é bem-aventurado. Pastor, mas eu estou sendo humilhado. É pelo nome de Jesus. Parabéns, Ele achou graça em você. Mas não vamos colocar em Deus a responsabilidade das nossas escolhas erradas. Porque o profeta diz, veja bem, aonde o caminho de vocês estão levando um povo que já não estava mais cativo, mas continuava a viver como escravo dentro da cidade de Deus. Escravo aqui, escravo lá, é melhor que você venha ser escravo lá, porque pelo menos você não vai ter a responsabilidade de entender algumas coisas. Pastor, você está falando para mim voltar para o mundo? Não, talvez a gente nunca saiu. Talvez a gente só começou a frequentar ambientes diferentes, mas dentro de nós ainda há egoísmo, dentro de nós ainda há falta de humildade, ainda dentro de nós o nosso ego é aquilo que manda dentro de nós. As nossas desejos e as nossas vontades ainda são maiores do que qualquer outra coisa. E se uma vida não tiver fruto, irmão, daqui a pouquinho o machado vai vir, vai lançar no fundo. Se estamos nesses dias falando da glória eterna, e se nós estamos falando da palavra de Deus, nós precisamos entender que seremos responsabilizados por aquilo que ouvimos e não colocamos em prática. E a Ageu vem dizendo, olha a vida de vocês é um reflexo da escolha que vocês fizeram. Olha a vida da igreja nos nossos dias, é o reflexo da escolha que nós estamos fazendo diariamente. Quem tem uma Bíblia aí, faz assim com a tua Bíblia. Não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós aqui nessa semana leu a Bíblia? Nós estamos finalizando o mês de julho. Quantos de nós aqui que levantou uma Bíblia, teve um encontro com a Bíblia, um relacionamento com a Bíblia, gastou tempo com a Bíblia? Então nós precisamos entender que para saber o que Deus gosta, eu preciso saber aquilo que Deus falou. E Deus, Ele não vai falar nada diferente do que já está nas Escrituras. Aquilo que nós precisamos está aqui. E Ageu capítulo 2, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel. Zorobabel é quem? Quem lançou o fundamento do templo. É quem começou a obra. Filho de Saltiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado àquela?
Agora eu trago para um contexto, quem viu a adoração da igreja há um tempo atrás e vê a adoração da igreja nos dias de hoje, quem viu a postura da igreja nos tempos antigos e vê a postura da igreja diante de agora, quem viu ou aquilo que a igreja fazia nos tempos antigos e vê o que a igreja está fazendo agora, será que aquilo que nós estamos vendo agora só não é uma sombra da glória que tocou a igreja nos tempos antigos? Veja aonde os nossos caminhos nos levaram, mas vendo, nós precisamos entender o que nós precisamos fazer. Ora pois, repita comigo, ora pois, esforça-te, Zorobabel. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, querido, esforça-te. Fala, começa, fala para ele, começa, melhorando a sua carinha. Fala para ele, esforça-te, porque dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus não é ganhado de qualquer jeito. O reino dos céus não é ganhado de qualquer forma. Dos dias de João Batista até os dias agora, o reino dos céus é ganhado à força, e os que usam de esforço se apoderam do reino dos céus. Então está na hora de sermos uma igreja, parar de sermos uma igreja medrosa, uma igreja omissa, uma igreja covarde, e nos levantar e dizer: faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, e de novo, 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 e de novo. Faz outra vez. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor. E repita comigo, trabalhai. Repita comigo, esforço precisa vir acompanhado de trabalho. Precisa ser acompanhado de homens e mulheres que colocam a mão no arado e não tem nem a coragem de olhar para trás e dizer: se eu coloquei a mão aqui, eu vou até o fim. Se eu comecei a fazer, eu vou até o fim. Se Deus me chamou, eu vou até o fim. As circunstâncias mudaram, mas eu não mudei. Os tempos mudaram, eu não mudei. O evangelho se tornou mais leve, mas eu não vou. O evangelho começou a ser diluído, mas eu não vou. Eu vou me esforçar para que aquilo que eu comecei a fazer, o Espírito Santo me conduza a edificar. Repita comigo, esforço, trabalho é evidência de quem carrega uma aliança. Num casamento, não existe esforço para manter um casamento? Ou é a vuvuzela todo dia no seu casamento? Não é possível. Seu marido não te irrita, tua esposa não te tira do sério? Não é verdade? Ou é só no meu, às vezes, que acontece algumas confusõezinhas? Porque se for só no meu, por favor, me ensina. Se nós temos uma aliança com Cristo, nós vamos precisar entender que vai ter dias que essa aliança vai precisar ser confirmada através do nosso esforço. E gente, desculpa a palavra que eu vou usar, mas tem muita gente adulterando com Cristo pelos prazeres da carne. Credo, pastor, é verdade, irmão. Nós trocamos Cristo por qualquer coisa. Nós trocamos a aliança por qualquer coisinha que nos oferece. E nós estamos deixando de edificar uma casa para Deus, para fazer qualquer outra coisa que nos agrade. E amanhã nós estamos querendo outra coisa que nos agrade. Irmãos, o evangelho que foi proclamado é um evangelho de santidade, é um evangelho que transforma o homem, é um evangelho que muda o nosso contexto. E isso não mudou, e isso não vai mudar, vai perpetuar até a volta de Jesus. Por quê? Sem santidade, é impossível. No versículo 5,
trabalhar porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 5, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saísses do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vocês. Não, repita comigo, não tema, esforço, trabalho, aliança gera em nós fervor e coragem. Abra comigo a sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 1, versículo 6. Deus falando com Josué, o sucessor: esforça-te e tende, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente, vocês estão comigo? Tão somente, repita comigo, força e coragem é a evidência daqueles que estão debaixo da aliança. Sabe por que nós estamos moribundos nesses dias? Porque eu volto a dizer, nós estamos rompendo e adulterando a aliança que nós temos com Jesus. Porque nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, falando: Deus, nós queremos que o Senhor cumpra. E se Ele não fizer segundo aquilo que a gente quer, a gente logo mesmo desanima e fala: esse Deus não é Deus não. A ordem é: esforça-te, tende bom. Você está com ânimo, irmão? Nós podíamos preparar aquelas musiquinhas de nós pular com ânimo, né, João? Vamos, vem cá. Vamos mesmo. Tende bom? Mas eu tenho percebido, abre comigo a sua Bíblia em Tito. Vamos ler na Bíblia, irmão. Vamos ler na Bíblia. Que ainda hoje parece que Deus parou a hora, ainda é 11h20. Mas eu vou daqui a pouco terminar para a gente fazer alguma coisa de legal. Você falar que o culto não foi ruim. Mas Elis, eu vou falar um negócio para você. Eu vou gastar a minha vida na instrução. Eu não estou nem aí, irmão. Eu estou entendendo. Hoje eu até falei para os meninos, eu acordei hoje e eu tenho o costume de deixar as minhas coisas. Quando eu fui pôr a minha bota, estava no escritório de casa. E minha bota, por o machado que eu ganhei do seu Dimas um dia, lá em casa, eu deixei ele escondidinho dentro do cantinho. E o meu machado estava de frente com a minha bota, Cláudio. Eu falei: oxe, por que esse negócio está aqui, né? Peguei ele, na hora que eu peguei ele, o Senhor falou comigo. Foi muito claro comigo. Ele falou assim: assim como nos dias de Noé, eu procuro homens fiéis. Eu falei: fala mais, que eu ainda não entendi. Ele falou assim: Noé todos os dias levantava, colocava sua bota, uma figurativamente dizendo, pegava sua bota, pegava o machado, ia para o meio da floresta. E ele não se importava se tinha alguém dormindo dentro de casa. Ele não se importava se no caminho tinha alguém fazendo festa. Ele não se importava se no meio do caminho tinha alguém que estava fazendo qualquer outra coisa. Ele só se importava com a palavra que ele recebeu. E aí o Senhor me disse muito forte: continue indo para a floresta, continue cortando madeira, continue construindo a arca, porque aquilo que eu vou fazer está para acontecer. Eu vou precisar de homens de fidelidade. Talvez nós vamos fazer a mesma coisa pro resto da vida, irmão. Eu vou dizer para você, você que é um filho da casa, você que nos visita, você que está nos conhecendo agora, essa casa não é uma casa de viver muitas coisas. Daqui a 10 anos, irmãos, você vai olhar para nós, você vai ver uma casa de oração, você vai ver uma missão social, e você vai ver um discipulado que é vida na vida. Você não vai ver, talvez o Senhor possa fazer, mas eu não consigo ver o Senhor fazendo nada diferente daquilo que Ele nos chamou para fazer. Então amanhã cedo, irmão, nós vamos estar cedo, levantado, em pé, para orar. E para orar, que eu digo, irmão, não é pedir alguma coisa, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Não que Ele não queira nos ouvir, Ele quer nos ouvir, mas é muito mais importante você orar para conhecer Ele, do que você fazer a sua vontade conhecida para Ele.
Nós entendemos que nós já somos abençoados, e as bênçãos para o povo de Deus não está no ambiente comum, está nas regiões celestiais, está nas regiões altas. Se está lá, a única coisa que eu preciso fazer, irmão, é subir, e é ser fiel na palavra que um dia eu recebi. Então nós não precisamos ser uma igreja de fazer muitas coisas, nós não precisamos ser gente de métodos, de estratégia. Deixa isso para que outros façam, porque talvez eles foram chamados para fazer, mas amanhã, irmão, a devoção do nosso coração precisa ser evidente, a expressão de quem nós somos precisa ser evidente. Se somos um povo que ama, nós precisamos amar aonde nós estamos. Se é em casa, vamos amar em casa. Se é no trabalho, vamos amar no trabalho. Se é nas ruas, vamos amar nas ruas. Se é dentro do coletivo, vamos amar no coletivo. Mas não vamos procurar métodos, porque Jesus, ele não está interessado em trazer uma igreja de métodos. Entenda isso, porque vai ficar muito mais fácil aquilo que nós estamos fazendo. E às vezes, irmão, a gente até pensa em muita coisa. Tem dia que a gente pensa, se nós fizer isso aqui, eu acho que vai dar certo. Aí a gente vai buscar o fundamento. Aí fala, não tem fundamento, então eu não vou fazer. Mas pastor, mas não vai dar certo. Mas tudo aquilo que a gente está fazendo hoje e está dando certo, e é longe da vontade de Deus, daqui a pouquinho, irmão, nós vamos ter que abrir mão, e nós vamos ter que reparar tudo aquilo que nós estamos fazendo longe da vontade de Deus. E reparar é muito mais difícil do que construir. Reconstruir é muito mais difícil do que fazer primeira vez, porque pela primeira vez a gente recebe a planta, pela segunda vez nós temos que remover todos os entulhos. Sabe por que está dolorido para muitos de nós? Porque Deus está removendo tudo aquilo que não comporta mais na estrutura que Ele quer para nós como igreja, porque nós estamos esperando a manifestação da glória de Jesus. Tito, eu falei Tito, né? Capítulo 2. A partir do versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a quem? A todos os homens, ensinando. Para que a graça de Deus se manifesta? Repita comigo: para nos ensinar a maneira correta de nos comportarmos diante de Deus, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, às vontades da carne, vivamos nesse presente século de uma forma sóbria, justa. Vamos ler no 3 esse finalzinho? 1, 2, 3, a partir do vivamos. 1, 2, 3. Credo, irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, talvez sua Bíblia é diferente um pouquinho nossa, mas vamos então ler todo mundo no 3 o que está no telão? Amém? 1, 2, 3, vivamos. Agora passa aí. Para quê? Por que nós precisamos viver de uma maneira justa, sensata e piedosa? Porque nós estamos... Vamos ler de novo esse daí no 3, mais bonitinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esforço, obediência e aliança é a evidência daqueles que sabem o que estão esperando. Nós sabemos o que nós estamos esperando. Nós sabemos o que nos move. O que te trouxe até aqui nessa manhã? O que vai te fazer levantar amanhã e fazer aquilo que tem que ser feito amanhã cedo? Será que a nossa manifestação, será que a nossa canção, as intenções do nosso coração é porque nós estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós queremos uma vida melhorada? Espírito Santo, nos ajude nessa manhã.
Nós não iremos parar, irmãos, como Esdras parou, porque teve medo da afronta. Se o inimigo nos quiser nos afrontar, nós temos um Espírito que vai nos colocar de pé todos os dias e vai nos ensinar o caminho que Ele deseja. Se as circunstâncias do mundo têm tentado calar a voz da igreja, irmão, quando eu falo calar a voz da igreja, não é irmos para a internet justificarmos as nossas coisas, mas é uma igreja que sabe exatamente aquilo que ela espera e ela trabalha na edificação de uma casa, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que gerações futuras entendam que um dia Jesus tocou o nosso coração e a fidelidade do nosso coração deu continuidade naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nos ensina nessa manhã a renunciar os desejos da nossa carne, os desejos mundanos da nossa carne. E nos faça entender que se nós estamos aguardando, nós não estamos aguardando algo que não vai acontecer. Nós estamos aguardando a Tua bendita esperança. A esperança nossa está em Ti, na Tua volta. E assim como nos dias de Noé, encontre homens e mulheres fiéis no nosso meio. Encontre homens e mulheres que celebram em meio à dor. Homens e mulheres que celebram em meio ao caos. Homens e mulheres que estão aguardando. Nós queremos ser encontrados, Jesus, fiel à Tua palavra. Nós queremos ser encontrados, Jesus, em fidelidade, em temor e rendição ao Senhor, para que juntos venhamos ser uma casa que atraia a manifestação da glória de Deus sobre a cidade de Marília, sobre a nossa geografia. Irmãos, o Senhor nos chamou para um tempo oportuno. Em tempos de caos, é o tempo que a manifestação de Deus acontece. Em tempos de caos, é o tempo onde a glória de Deus acontece. Quero ser achado toda a liberdade entre nós. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para fazer aquilo que o Senhor bem quer, para fazer aquilo que o Senhor deseja em nós. Levante um povo que celebra, levante uma casa com júbilo. Ó, Salmo 126, abre comigo a tua Bíblia rapidinho. Diz assim, Salmos de número 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como o que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas o Senhor fez por nós. Repita comigo: grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Repita: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso não há espaço para desânimo, não há espaço para tristeza, porque a palavra de Deus diz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Esse é um cântico daqueles que voltaram, dizendo: Ele nos trouxe de volta, Ele está nos provando do teu amor. Por isso estamos alegres, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas. Se coloque de pé no seu lugar, vamos juntos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora
agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já andei chorando enquanto semeava, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas. Queria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? E quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria? Eu já saí